O que ouvimos em nossas igrejas hoje é que Deus é apenas o nosso facilitador, aquele que atende todos os nossos desejos, que deseja apenas que sejamos ricos e poderosos. Esta é a posição da igreja hoje, isto é o que tem sido pregado em nossos púlpitos hoje. Mas não é isso que a palavra de Deus fala sobre Deus ser Pai. Um pai amoroso pensa no futuro dos seus filhos, ele vê o que espera a cada um dos seus filhos e prefere ensiná-los como conseguir o que desejam e não apenas dar sem olhar para a real necessidade. Durante anos, a igreja tem pregado que Deus é bom e nos dará tudo o que pedimos. Usam certos versículos como se Deus fosse obrigado a nos ouvir em cada bobagem que colocamos diante dele. Um exemplo disso é Mateus 7:11 e Lucas 11:13. Mateus 7:11 diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Realmente é o que a palavra diz. Mas isso é para os filhos. E quem são os filhos? 1 João 3:1 diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. É um ato de amor concedido por Deus que fôssemos chamados filhos. Contudo, para sermos filhos, temos que ser irmãos de Jesus. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo em Gálatas 4:4-5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Deus enviou seu Filho para remir e, a partir disso, sermos adotados como filhos. Agora vejamos ainda o que nos diz Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Como vemos, filhos somos a partir do momento em que cremos em Cristo Jesus. Não sou filho porque eu quero ser, sou filho porque criei em Jesus Cristo. Mais adiante, vemos uma verdade absoluta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não sou filho porque quero ser filho, sou filho porque eu criei em Jesus Cristo. Mais ainda, para ser filho eu tenho que ter o Espírito Santo, testificando no meu espírito que sou filho de Deus. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somente os filhos verdadeiros têm este testificar. Existem muitos chamando Deus de Pai sem ter este direito. Existem muitos ensinando as pessoas a exigirem de um Pai ao qual nem o apresentaram e nem mesmo o conhecem. Filhos são aqueles que conhecem o seu Pai e, por conhecerem este Pai, sabem o que este Pai tem de melhor para eles, sem nem precisar falar com Ele. Nosso Pai Celestial sabe muito bem o que precisamos, sem mesmo que lhe o peçamos. Para receber do Pai, temos que, em primeiro lugar, estar na posição de filhos e, em segundo lugar, conhecer o Pai. Lembrando que, para estar na condição de filho, precisamos ter Jesus como irmão, através da aceitação dele como nosso Senhor e Salvador pessoal. Depois conhecer o Pai, e para conhecer o Pai, precisamos conhecer o Filho. Lembremos o que nos diz o próprio Jesus em João 14:9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Basta olhar para Jesus, que vemos Deus o Pai. Ele é o maior exemplo de Deus que podemos ter. Ele mesmo disse que fazia a vontade do Pai em João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade do Pai, antes de tudo?
Basta olhar para Jesus. Como podemos ver, muitos de nós estamos longe de estar na posição de filhos de Deus. As igrejas, em sua grande maioria, não se preocupam em nos ensinar que Deus é nosso Pai, e sim como podemos tirar algo dele. Voltemos ao conhecido Pai Nosso. Ele só será nosso quando formos dele de todo o coração. Como você tem visto a Deus em sua vida? Como um pai divorciado, ao qual vive apenas pedindo coisas? Ou como um pai amoroso, ao qual ama de verdade? Pense nisso. Ore, converse com o Pai. Entenda-o como Pai. Aceite como Pai. E deixe-o ser o seu Pai.